Olá, meu nome é João Paulo Severo da Costa, sou psicanalista e docente da Escola de Psicanálise de Curitiba. Nesse quadro Conexão EPC, nós respondemos as dúvidas que são direcionadas, dos nossos alunos. E a pergunta de hoje é da Terezinha Cordeiro, se referindo à questão da ansiedade dentro do espectro psicanalítico. A ansiedade ela já foi muitas vezes, por questões de tradução também, objeto de algumas controvérsias e algumas dúvidas com relação à angústia, mas o foco nosso aqui hoje vai ser traçar, fazer um percurso rápido pelas três fases, pelos três pensamentos de Freud acerca do que seja a questão da ansiedade. A primeira fase, chamada de fase tóxica, é a fase ainda, de certa forma, biologicista, uma fase que antecede, inclusive, a questão da própria criação da psicanálise, onde Freud trata da ansiedade quase como uma questão de ordem de conversão, a conversão de uma excitação sexual que se transforma em ansiedade. É válido a gente lembrar que o conceito de libido ainda era um conceito muito incipiente, estava muito no começo, muitas vezes confundido até com questões de ordem hormonal, como a testosterona e assim por diante. Freud, inclusive, usava o argumento de que a questão do coito interrompido, da relação sexual interrompida, teria uma característica de uma libido insatisfeita, e isso teria um reflexo direto na ansiedade. Inclusive tem uma frase do Freud bem conhecida, que é: a ansiedade neurótica surge da libido, e portanto está relacionada a ela da mesma forma que o vinagre está ao vinho. Quer dizer, ele quase coloca isso como uma questão de ordem residual. A segunda fase de Freud, da ansiedade enquanto um resultado da repressão, ela já se traduz em uma outra configuração, na questão justamente da moral civilizatória, da apreensão de eventos e da criação de um superego sustentado justamente nessa visão de mundo, nas proibições, nos interditos de mundo. E Freud, então, ele passa a entender que a ansiedade surge da libido, mas pelo processo de repressão. E é uma diferença fundamental entre uma questão e outra, porque na teoria tóxica, Freud sustentava que a causa da ansiedade era relacionada a bloqueios externos à liberação sexual, enquanto que na teoria da repressão, a ênfase muda para os bloqueios de ordem interna. Então, a gente pode chamar essa teoria, inclusive, de uma teoria de inibição psicológica, é um modo de conversão da situação inicial para essa. A gente consegue perceber de forma bem clara a transição de um momento para o outro. A terceira fase, por sua vez, eu vou ler aqui uma frase de Freud que situa essa terceira fase, que é: o ego é a verdadeira sede da ansiedade. É uma fase que já remete ali ao final dos anos 20, a fase final ali da produção bibliográfica de Freud, onde ele faz uma distinção importante, primeiro, entre a questão da ansiedade automática, e do sinal de ansiedade como uma resposta traumática. Então ele coloca o primeiro momento, a questão de uma situação mais primária, uma situação em que o ego está indefeso, e a outra, no segundo caso, uma situação já de uma resposta, de uma contra-resposta à questão de ordem ansiosa. Então, Freud afirmou que essas ameaças ali elas seriam categorizadas como manifestações de uma ameaça mais fundamental, e essa ameaça mais fundamental seria justamente a ameaça de castração, que é um tema bem recorrente. Então, essa nova forma de enxergar a questão da ansiedade, ela leva Freud a uma reversão da sua posição anterior, uma reversão completa da sua posição anterior, onde antes ele postulava, ele colocava a ansiedade como resultado da repressão, e agora justamente ele faz o movimento de entendê-la como precedendo a repressão e, portanto, dando origem a ela. O tema da ansiedade é um tema de muita especulação, é um tema de muita repercussão no mundo de hoje, nas temáticas de hoje, E é importante sempre a gente observar como é que as linhas freudianas foram traçadas naquele primeiro momento, para que a gente entenda esse evento de uma forma mais aguda, entenda esse evento de uma forma mais profunda nos dias atuais, tá ok?
Até a semana que vem com mais um vídeo do Conexão EPC. Um grande abraço.